Hoje o dia começou cedinho por aqui porque eu tive aula na faculdade. Eu comecei a gravar esse vídeo esperando que hoje eu teria a minha primeira aula na cozinha, né? Que é a aula mais esperada de quem faz nutrição. Só que eu me enganei e eu fiquei praticamente o dia todo somente fazendo cálculos. Essa semana, né, ela tá sendo bem corrida porque eu tive a faculdade, né, hoje no sábado o dia todo e amanhã eu vou trabalhar o dia todo. Então assim, eu vou perder praticamente sábado e domingo. Eu vou ter que me readaptar aí, né, pra eu conseguir cumprir com as coisas da minha rotina, principalmente em relação à minha organização pra semana, as marmitas que eu costumo fazer domingo. Provavelmente nada disso vai dar pra ser feito. Eu vou ter que realmente me readaptar e ver como é que eu vou passar por essas dificuldades aí durante a minha semana. Então agora eu vou aproveitar que eu acabei de chegar da faculdade e vou gravar um Reels, né, que eu quero postar lá no meu Instagram na segunda-feira. Então pra eu gravar esse Reels, eu já vou preparar todos os ingredientes aqui, pra depois no momento de gravar eu já ter todos os ingredientes praticamente prontos, né, e só colocar dentro do recipiente. Separei aqui alguns dos ingredientes que eu vou usar pra essa receita. Não coloquei tudo porque pra não sujar também muita louça, né? Então esses daqui são os principais, que fazem mais sentido tá assim separadinho. Então eu vou olhando aqui e já vou me organizar aqui pra gravar o Reel, gente. Corre lá no meu Instagram, que também é Tá Mais Fit com 2T no final, porque por lá eu posto muitas receitas super legais pra vocês acrescentarem aí na alimentação de vocês, tá bom? Bom, nesse final de semana, além do tempo que estava um pouquinho mais curto por conta dos meus envolvimentos, eu acabei tendo mais tarefas para fazer porque eu estava sozinha em casa. O Gustavo teve que fazer uma viagem, então além das minhas tarefas dentro de casa, eu também tive que fazer as dele para deixar a casa em ordem. Depois que eu cheguei da faculdade, não demorou muito pro dia escurecer, eu só gravei o meu Reels, fiz minha janta e depois eu tive que lavar a louça e organizar toda a cozinha, que são tarefas que eu não costumo fazer. Depois que eu terminei de fazer essa organização, eu sentei um pouco no computador para ver se eu conseguia organizar mais algumas coisas em relação às minhas tarefas. Tudo bom, gente? Bom dia! Começamos mais um dia por aqui. E, gente, eu quero contar pra vocês sobre uma coisa que aconteceu ontem de noite e que me fez ter algumas atitudes diferentes hoje pela manhã. Já tem um tempinho que eu acordei, né? Porque ontem eu cheguei exausta da faculdade. Eu tô fazendo muitas coisas num período curto por conta desses meus envolvimentos no final de semana, né? Que é o período que eu costumo trabalhar mais com as coisas aqui da internet. Só que ontem, quando eu cheguei na faculdade, eu teria que fazer outras coisas. Como eu fiz, né, que foi gravar o Reels que eu tinha pro Instagram, e a outra era editar o vídeo que eu ia postar aqui no canal, porque seria o único dia que eu ia conseguir fazer isso, já que, né, domingo eu vou trabalhar o dia todo, que no caso é hoje. Sabe quando você tem que fazer alguma coisa, você quer muito fazer aquilo, mas você senta e você simplesmente não consegue? Só de pensar em começar, gente, parecia que o meu corpo pesava assim o dobro, o triplo, minha mente não funcionava de jeito nenhum, e chegou no momento que eu parei e pensei, se fosse alguma coisa assim relacionada ao meu trabalho e o meu chefe tivesse pedido pra mim nesse determinado prazo também, será que eu estaria aqui agora pensando em negociar comigo mesmo em relação a isso? Ou eu estaria vendo soluções e estaria me esforçando mais pra conseguir cumprir com esse prazo? Isso, gente, é algo que eu acho que a gente tem que pensar pra tudo que a gente faz que é relacionado a gente, sabe? Que não é um compromisso que a gente tem com outras pessoas, mas um compromisso que a gente tem com a gente. Isso são os nossos objetivos, as nossas metas, tudo que só depende literalmente da gente, ninguém vai fazer pela gente. Então sempre quando eu tô dessa forma, né, esgotada mentalmente, meu corpo está esgotado de uma forma geral, eu penso o que é melhor pra mim naquele momento, ficar insistindo naquilo e não saindo literalmente do lugar, ficar sentada tentando e não desenvolvendo em nada, ou eu descansar. Então a decisão que eu tomei ontem foi que eu iria dormir mais cedo, isso eram 8 horas, gente. Então eu só jantei
jantei e fui dormir. Dormi bem mais cedo, eu costumo dormir lá pras 10 horas. E eu decidi que eu iria acordar bem mais cedo do que eu costumo acordar. Eu não vou nem falar o horário pra não influenciar vocês. Não é essa mensagem que eu quero passar aqui pra vocês. Eu não quero que vocês achem que vocês têm que acordar super cedo, sempre, pra cumprir com os compromissos de vocês. Mas a reflexão que eu trago hoje pra vocês é: quando uma dificuldade surge, você se esforça tanto quanto você se esforçaria se você estivesse no seu emprego trabalhando no sonho dos outros? Fica aí, gente, pra reflexão. Fiz um mingau aqui rapidinho pra eu comer e me sustentar aí durante o dia, porque eu vou ficar em pé, né, a tarde toda. Ontem, quando eu cheguei do evento, eu já jantei e fui deitar, então eu dormi bem cedo pra que hoje eu conseguisse acordar no horário que eu costumo acordar mesmo. Eu até pensei em acordar meia hora depois, gente, mas deu horário e eu já tinha perdido o sono, porque eu realmente fui dormir bem cedo ontem. Hoje a primeira coisa que eu fiz assim que eu acordei foi o trabalho da faculdade, que ele era pra entregar hoje, então só tinha hoje pra entregar. A questão de classificar as tarefas por prioridade está sendo fundamental agora, que as coisas estão um pouco bagunçadas, a minha rotina tá um pouco mais apertada, né? E as tarefas que eu costumo fazer, né, não estão sendo feitas nos dias que eu costumo fazer mesmo, por conta de todos esses imprevistos que têm acontecido na minha vida. Então agora eu terminei esse trabalho e eu vou aproveitar para tirar todas as carnes, tudo que eu vou usar para fazer as marmitas. Hoje é segunda-feira, vocês sabem que não é o dia que eu costumo fazer as marmitas, mas eu vou tentar fazer hoje. Não sei se eu vou conseguir, mas a ideia é que, de qualquer forma, como eu vou fazer a janta, eu faça numa quantidade maior. E além disso, eu vou dar uma organizada na geladeira, porque também é algo que eu não consegui fazer quando eu voltei do mercado, né? Do vídeo anterior que eu mostrei pra vocês. A primeira coisa que eu faço assim que acordo é ir organizando um pouco a cozinha, tirando aquelas coisas que eu tinha deixado para secar na noite anterior, guardando tudo no seu devido lugar, e depois eu fui tirando todos os alimentos da geladeira para iniciar a higienização. A forma mais correta de higienizar os seus alimentos é dessa forma que eu tô mostrando no vídeo. Em um recipiente eu coloco mais ou menos 1 litro de água e depois eu coloco 1 colher de sopa de água sanitária. Como nesse dia eu tava com pouco tempo, eu acabei colocando tudo junto, mas não tem problema. Depois é só você deixar por mais ou menos uns 10 minutinhos ali o produto agindo, e no final é importante você não se esquecer de enxaguar. Vocês vão ver que a água sai bem suja. E também uma outra etapa muito importante, além de higienizar, é você saber armazenar todos esses alimentos. Então é muito importante você enxaguar e secar bem todos eles antes de colocar nos potes. Quando for folhas, é sempre bom você colocar um pedacinho de papel toalha para ir absorvendo e elas não ficarem murchas. E quando for cenoura, beterraba, batata, por exemplo, você pode guardar dentro de um recipiente com água. Dessa forma você consegue preservar eles por mais tempo na sua geladeira. Meu café da manhã de hoje foi essa panqueca, porque eu acho que ela é a opção mais prática, assim. Eu só misturo os ingredientes e faço, ao contrário da tapioca, da torrada que eu costumo fazer. São menos processos e eu tô sem tempo, né? Então a escolha foi essa. Eu acabei chegando muito cansada, não deu para eu fazer as marmitas, então segui com o plano B e fiz o jantar numa quantidade um pouco maior. Dessa forma, no dia seguinte eu ainda teria marmita para levar para o trabalho.
Na manhã seguinte, eu gosto sempre de acordar um pouquinho mais cedo, então eu fui montando as minhas marmitas, porque eu não tinha montado na noite anterior devido ao cansaço. Montei também o meu potinho de salada, então coloquei um pouco de azeite, tempero, limão e o tomate por cima para evitar que as folhas encostem no molho no fundo. Mas não era só isso. Além do almoço, eu também precisava preparar os lanches que eu ia levar, já que eu não tinha conseguido fazer o iogurte natural, que é o lanche que eu costumo levar no trabalho. E como eu tava com pouco tempo, a minha escolha foi fazer muffins. A receita é basicamente a mesma coisa da panqueca. A única diferença é que eu coloquei um scoop de whey e depois uma colher de sopa de fermento em pó. Depois de eu misturar todos os ingredientes, eu fui colocando nessas forminhas de silicone e como recheio eu coloquei um pedacinho de chocolate 70% em cada um. Levei no micro-ondas por 2 minutinhos e a massa que sobrou virou o meu café da manhã. Pra não ficar exatamente igual ao lanche que eu ia comer no trabalho, eu coloquei de recheio alguns morangos congelados que eu tinha aqui em casa e também um pouquinho de uva passa para dar aquele docinho a mais. São exatamente 6h35 agora, acabamos de chegar do trabalho e já estamos indo treinar. Como eu tinha falado pra vocês em algum dos vídeos atrás, a gente voltou das férias, né? Começamos a fazer um retorno aos treinos de forma progressiva. Eu fui voltando aos poucos, com a carga leve, depois eu fui fazendo a minha série, até eu conseguir pegar firme nos treinos. Então foi mais ou menos umas 2 semanas de readaptação e chegamos finalmente na semana que a gente vai começar a pegar pesado novamente. E como vocês sabem, treinar direito não é nada fácil, requer muito controle psicológico principalmente. E eu e o Gustavo, como a gente treina junto, a gente combina assim, a gente não pode deixar o outro desanimar. Então durante o treino, nada de pular exercício, nada de querer fazer um treino um pouquinho mais leve, é pra treinar sério mesmo. Então acaba que esse vai ser o meu desafio dessa semana também, que é conseguir fazer esse treino aí da forma correta. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is... Chegamos, gente, deu super certo hoje, a gente conseguiu pegar mais pesado do que a gente estava pegando. Fizemos o treino e, gente, eu quero compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu, um desabafo. O desabafo é sobre pessoas sem noção que tem na academia. Porque, olha só, a gente tava fazendo treino, eu e o Gustavo, a gente gosta sempre de fazer juntos, né? A gente reveza, a nossa série é igual. O que muda é a carga, né? Às vezes eu faço mais pesado, quando é de inferiores, quando é de superiores, o Gustavo pega uma carga maior, né? A gente tem que ficar trocando peso, né? Dependendo do aparelho. Então tá, o Gustavo tava fazendo o dele, eu sempre deixo o meu peso separado, né? Eu tiro ele ali do ganchinho, né? Que a gente usa pra guardar, para as pessoas não acharem que não tem ninguém usando. Eu deixo o meu separado no cantinho. Quando eu fui pegar, cadê o meu peso? Aí tá, né? Tudo bem, a gente não viu nada. O Gustavo foi lá, caçou outro pra mim. Fiz o meu exercício. Quando eu tirei, né? Pro Gustavo fazer a próxima repetição dele, a pessoa foi lá e pegou o meu peso de novo na cara de pau, gente. E tava no nosso aparelho. Então, no mínimo, a pessoa tem que perguntar se a gente tá usando, né? Antes de pegar. Aí eu ainda falei assim, ele pegou o nosso peso de novo. A pessoa nem ligou, continuou ali fazendo o exercício dela e vida que segue. Mas enfim, eu só queria compartilhar com vocês porque tem muitas pessoas sem noção na academia, gente. Isso daí é só uma das pérolas que a gente já viu na academia. Na academia de vocês também é assim? Porque aqui, gente, tem e muito. Bom, gente, agora que eu tomei meu pós-treino, eu só vou tomar um banho, vou descansar
descansar um pouco, porque essa semana a gente vai ter mais tempo livre pra compensar. Hoje é terça-feira e a gente só vai trabalhar agora na semana que vem. Nossos dias de dificuldade acabaram por aqui. Eu tô muito feliz com o meu desempenho, gente, porque eu consegui concluir com as principais tarefas que eu tinha, consegui me alimentar bem, enfim, eu acho que isso que importa, sabe? A gente precisa lembrar sempre disso, de que tudo só depende da gente. E se a gente desistir muito fácil, a gente nunca vai conseguir nada. Então, eu espero muito que esse vídeo tenha te inspirado, né? Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque tem vários vídeos que vão te ajudar muito a ser uma pessoa melhor. Deixa seu like nesse vídeo, fiquem com Deus, um beijo e tchau!